estaremos com o nosso entrevistado, que é o nosso querido professor, psicólogo. Bom, estamos aqui para conversar um pouco sobre um tema muito importante para a sociedade, a questão da família, né? E a partir da frase de Rui Barbosa, que afirma que a família é a célula máter da sociedade, a gente vai desenvolver a nossa conversa. É muito persistente, né? Porque quando se trabalha a família como a base de uma sociedade, temos muito a ir no melhor controle social, numa melhor conjuntura social. Professor, à vontade. Então, vamos a partir desta frase de célula. Então, ele emprestou alguns conceitos da biologia. Então, que a célula é a menor unidade, né, funcional do corpo humano. Então, a célula. A partir da célula, aí no caso tem as células, vão formar todas as estruturas do corpo. Então, quando ele diz que a família, a célula máter, é a célula matriz, é aquela que vai forjar a sociedade, ele está informando o seguinte: se tivermos um conjunto de células saudáveis, logo teremos uma sociedade saudável. Se tivermos as famílias disfuncionais, irá gerar uma sociedade também disfuncional, certo? Então, isso que Rui Barbosa afirmou através dessa frase. E outros autores também utilizavam a família como referência para a sociedade, como influenciadores da sociedade, né? O próprio Balzac afirmava que a pátria é a família amplificada. Veja só que são pensamentos convergentes, né? Que coloca a família como centro de toda a formação de uma nação, de um Estado, né? Então, sempre esteve em voga duas teorias: a teoria criacionista e a teoria evolucionista. Durante muito tempo, começar a teoria evolucionista. Durante muito tempo, algumas espécies, né, espécies Homo, se mantiveram ao longo do tempo, convivendo em regiões diferentes, e, segundo a teoria darwiniana, somente as espécies mais bem adaptadas é que sobrevivem, né? Então, ao longo do tempo, as outras espécies que não foram se adaptando às mudanças climáticas, às mudanças geológicas, etc., acabaram sucumbindo ao longo do tempo, permanecendo só as mais evoluídas ou as mais adaptadas, que Homo sapiens. Então, e como se formaram as famílias? Através da observação, do instinto de sobrevivência. Então, eu estava até, lembrei do filme A Guerra do Fogo, né? Então, esse filme mostra um pouco o período pré-histórico, o período do desenvolvimento da humanidade, do homem no planeta, e como havia as guerras, os conflitos entre os clãs, entre os grupos formados naquela época. Na teoria criacionista, sabemos que Deus criou o homem, né, no sexto dia da criação, e viu que não era bom que o homem vivesse só. E fê-lo dormir, cair em sono, tirou uma costela e fez Eva, né, que era a sua ajudadora. Então, a partir daí, deu uma primeira ordenamento: não comer da árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, que não foi obedecido, certo? Aí foram expulsos do paraíso, tiveram que comer o pão com o suor do rosto, sentir dores na hora do parto, etc, etc, etc. E começou a formar a primeira família, que foi Adão e Eva, que também, né, tiveram vários filhos. Os mais famosos foram Caim e Abel, que a Caim matou Abel. Então, veja só,
As famílias surgiram, né? Aí, de acordo com o seu pensamento, você vai se alinhar a uma ou outra teoria. Porém, o conflito é sempre está sempre inerente aos grupos sociais. Quando tiver duas ou mais ideias de pensamento, e o importante é gerenciar estas diferenças. Então, são duas pessoas que vão se unir para formar uma só família. Um traz os seus valores, seus comportamentos, suas posturas, atitudes, e o outro também. Então, vão se unir e, a partir daí, eles irão formar uma família. Aí vem os filhos. Então, o grupo vai aumentando, as diferenças de ideias também, e é papel da família gerenciar essas diferenças. Então, a família tem funções sociais, funções legais, cíveis, tem várias funções. Então, quando ele fala sobre a célula máter, qual é a função da família? É tornar aquele grupo social, no caso família, saudável suficiente para que seja replicada, né, aquela estrutura de uma forma que a sociedade também seja um espelho, que as famílias sejam saudáveis. Esse é a pergunta mais importante. Sejam saudáveis. Esta questão da união, né? Quando pega a estrutura da formação em Gênesis, né? Que vem Adão e Eva, Caim, Abel, todas essas narrativas, né? Você vai construindo uma sociedade mais complexa, né? E essa sociedade mais complexa, ela vem justamente de novos perfis sociais, né? E esses perfis sociais vai definindo uma transformação de sociedade. Nessa sua pesquisa, professor, ao longo de toda essa temporalidade, este perfil de pessoas, né? Como eles são inseridos nestes grupos e esses grupos em atritos, né? Porque cada grupo tem as suas convicções, tem o seu ideário, tem as suas formações. Como está inserido essa diversidade dentro dos próprios núcleos estruturados? Até 50 anos, como eram feitos os casamentos? Eram arranjos sociais. Então, quando você pega a história, você vai analisar que a questão dos casamentos era mais para manutenção de poder. Né? Então, não pegava pessoas muito diferentes, grupos sociais muito diferentes, e era muito comum o casamento intrafamiliar. Né? Primos, quando você volta lá no Egito Antigo, você via irmãos se casando para manutenção do poder. Mas na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, começou a haver uma revolução, uma mudança muito brusca nos comportamentos. Né? Então, o homem teve que ir para a guerra e a mulher teve que assumir alguns papéis na sociedade, que antes só o homem assumia. Então, com essa mudança na década de 40, que foi mantida na década de 50, 60, e foi, assim, reforçada com a Revolução Sexual na década de 70, né, ficou um pouco mais complicado a questão da compreensão dos papéis
papéis familiares. Então, quando você pega que até a década de 50 era sabido qual era o papel do homem e o papel da mulher na família. Então, o homem era o provedor, é o homem que trazia o alimento. Aí você volta lá no tempo das cavernas, no primitivo. O homem saía para caçar, enquanto a mulher cuidava da prole, né, dos filhos. Ele já tinha esse papel definido. Na década de 40, houve essa necessidade da mulher assumir determinados papéis, e na década de 70 houve a emancipação da mulher. Então, a mulher foi se adaptando a essas mudanças, foi acompanhando, porém, o homem ficou aí meio que sem saber o que fazer agora. Qual é o meu papel agora enquanto homem? Por conta da educação, da formação, durante muito tempo, dizendo que o papel do homem era aquele, e a mulher tendo que se superar, tendo que assumir novas funções. Então, isso acabou gerando esses conflitos, ou desencadeando esses conflitos. Então, veja só, numa estrutura, no caso a família, existem os dois pilares que sustentam a família, que é a função do pai e a função da mãe. O papel do pai e o papel da mãe. E ao longo dessas mudanças sociais que aconteceram durante esse tempo, um dos pilares começou a receber mais carga, que foi o pilar função materna, que ela deixou de ser, vamos falar aqui dessa estrutura, passou a não ser só esposa, passou a ser também funcionária, passou a ser mãe, passou a ter essas novas funções dentro da família. E o pai continuou com aquela função de mantenedor. A mãe assumiu o papel de mantenedora, o papel de mãe, o papel de pai, o papel de colega de trabalho, vários papéis, e o homem continuou com a mesma função. Então, isso acabou desencadeando, melhor dizendo, esses conflitos. Porque a mulher chegava no trabalho e tinha que fazer o segundo ou terceiro turno. Cuidar da casa, dar banho no menino, nas crianças, fazer a alimentação, fazer o jantar, organizar a casa e, depois de tudo isso, ainda ser esposa. Então, quando um desses papéis deixou de ser exercido com eficiência, aí começou a gerar conflito. O marido, o homem, no caso, o papel masculino na família, passou a questionar essa necessidade da emancipação feminina. Então, o conflito, quando você fala a questão da família, começou justamente com esta ruptura dos papéis. Então, o papel paterno, a função paterna e a função materna, acabou sofrendo essas modificações, porém o homem não conseguiu se adaptar a esse novo momento, essa nova situação. Então, você pode verificar nas famílias mais disfuncionais, são aquelas em que tanto o homem não conseguiu se adaptar a essas mudanças, quanto as mulheres assumiram mais atividades do que poderiam dividir com o seu companheiro. Vindo, professor Júlio. Tudo bem, professor? Tudo bem? Boa tarde. Doutor Eli, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. É uma honra ter aqui conosco. Professor, diga. O conceito de família ele é amplo, né? Ele traz aí diversas searas de discussões e debate, tanto no aspecto jurídico, né? No aspecto também teológico, né? Social e tudo. Essa discussão de família ela é muito ampla. A priori, a primeira pergunta, professor, no que diz respeito a essa questão da emancipação feminina, que esse é o primeiro tópico aí colocado que eu achei interessante. A mulher se emancipou, a mulher evoluiu no tempo e tudo, e hoje ela passa a realizar várias funções que antes eram somente, né, era dirigida aos homens. Hoje as mulheres
elas também estão no mercado de trabalho, cada vez mais elas estão realizando trabalho, funções que antes era somente voltada à questão do sexo masculino. E esses tabus têm sido cada vez mais quebrados, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, no que diz respeito à questão familiar, como fica a questão da autoridade dos pais, né? Uma coisa chamada ter autoridade, e um outro ponto que eu quero também colocar, não ser autoritário, um outro ponto a ser colocado, é exatamente essa liberdade, até que ponto pode-se colocar essa liberdade nessa relação pais e filhos, sabendo também que os filhos hoje é uma geração também que se emancipou, é uma geração hoje que ela tem uma abertura maior de informações, ela tem um fluxo maior de informações, então tudo é muito célere, né? E principalmente essa nova era da informatização, da computação que aí está, isso realmente veio a facilitar cada vez mais. Portanto, a relação entre pais e filhos, como é que se coloca hoje, século XXI, diante dessa celeridade? A questão da autoridade dos pais e, por outro lado, a questão da liberdade. Né? Está colocada neste livro aqui, tem uma legalidade, né? Uma obrigação dos pais terem essa autoridade em relação à educação, formação dos filhos. Né? Como eu falei no início, falei de Gênesis, mas é importante também que na Bíblia está falando que os pais têm essa autoridade na formação, na educação e na orientação dos filhos. Então, o professor Júlio César fez esse questionamento. Como é que fica a autoridade? Primeiro, a gente tem que convencionar o que é autoridade. E o professor até falou sobre autoritarismo, autoridade e autoritarismo. Só um minuto, acender a luz aqui que apagou. Só um minuto. Então, neste momento, né, sobre a questão de família, esse é a temática que o professor está abordando. À vontade, professor. Sim, a questão da autoridade. Qual é o conceito de autoridade? Não é apenas um mandar e outro obedecer. Um manda e outro obedece. Não, isso não é autoridade. A autoridade, na nossa concepção, é você orientar de maneira adequada uma pessoa a fazer aquilo que é melhor que seja feito para o bem comum. Então, por exemplo, eu sou pai e eu vou mandar o meu filho ou a minha filha fazer algo que seja contrário à lei. Então, eu não estou exercendo a minha autoridade. E o meu filho ou a minha filha sabe que aquilo é errado. E ela acaba não fazendo. Então, isso não significa que eu não tenho autoridade. Por quê? Eu quis exercer, eu quis mandar uma pessoa, no caso filho ou filha, fazer algo que está errado. Então, a autoridade é você orientar de maneira adequada alguém. No caso, como a gente está falando aqui de família, vamos falar de família. Você orientar adequadamente o filho ou a filha, e este filho ou filha atender a esta orientação. O professor Júlio falou sobre a questão da liberdade. Então, a autoridade está relacionada também à liberdade e principalmente ao respeito. Se eu não tenho respeito dos meus filhos, dificilmente eu terei autoridade. Eu posso ser autoritário, mas não ter autoridade. Então, filósofo Sartre afirmou o seguinte, que o ser humano está condenado à liberdade. Normalmente, quando se condena alguém, é uma pena que essa pessoa vai sofrer. Então, como é que a liberdade pode ser prejudicial? Então, a liberdade só vai ser um fator positivo quando o indivíduo faz bom uso dessa liberdade.
Então, a liberdade, o professor destacou bem a questão atual dos jovens, redes sociais, as mídias sociais, essa comunicação instantânea acaba interferindo, né, nessa relação entre pais e filhos, nesta interação. E muitos pais são questionados a respeito de dar liberdade. Então, a liberdade não é dada, a liberdade é conquistada. Conquistada como? Com responsabilidade. Eu atuo com jovens, eu trabalho com jovens em situação de vulnerabilidade social, abandono, negligência e violência doméstica. Então, a questão das referências deles estão bem prejudicadas. Então, eu sempre falo com eles sobre essa questão da liberdade e da responsabilidade. Quando há um momento que eles pedem, conversam comigo, que eles não têm liberdade onde a gente trabalha, diz, ó, toda liberdade vem num pacote a responsabilidade. Então, primeiro você cumpre os seus deveres. Cumprir os seus deveres, agora eu posso exercer os meus direitos. Então, o dever é obrigação, direito é opção. E, no caso, a liberdade é um direito que você deve fazer bom uso. Bom uso da liberdade. Né? Essas áreas de vulnerabilidade na qual você trabalha, você deve se deparar com famílias desestruturadas, né? Então, como fazer este processo dentro de um mecanismo que foi construído ao longo do tempo para ter uma melhor eficácia do projeto que você desenvolve para cada família, cada estrutura. Que muitas vezes estão com a estrutura física ou a estrutura, os papéis, né? Existe um pai, existe uma mãe, existem irmãos, porém a família não funciona, porque o pai não exerce o papel dele, a mãe não exerce o papel dela, os irmãos também não, e a partir daí essa criança, esse adolescente é encaminhado para o abrigo institucional, para medida protetiva. Então, a partir daí, a gente vai receber um jovem que não respeita pai, que não respeita mãe, que não respeita as normas, as regras, as leis, e que estão há 4, 5 anos sem estudar, sem frequentar a escola, que não tem os seus direitos respeitados. Então, o desafio principal é fazer com que esses jovens, esses adolescentes, voltem a confiar numa estrutura, no caso, uma estrutura social, que lhes garanta os seus direitos que foram violados durante tanto tempo. É a matriz da sociedade e esta família que tem o papel legal, institucional, de proteger, acaba negligenciando e violando os direitos. Então, o desafio é reconstruir esta relação familiar, já deteriorada por conta de inúmeras situações. Uso ou abuso de substâncias ilícitas ou lícitas, né? Violência, agressões, etc. Então, o desafio é reconstruir esta família. Né? Aí entra em ação os equipamentos sociais, né? O CREAS, Centro de Referência e Serviço Social, o CRAS, Centro de Atenção Social, né? O CAPES, Centro de Atenção Psicossocial. Então, a gente
entra em contato com esses equipamentos sociais para tentar resgatar alguns direitos que foram violados e, inclusive, encaminhar famílias para acompanhamento e reintegração ao mercado de trabalho, aos direitos que também lhes foram negados. O alto índice de divórcio. Nessa questão do divórcio, a mulher, de certo modo, acaba assumindo uma responsabilidade maior, né? A responsabilidade muitas vezes fica nas mãos dela, né? De cuidar, de zelar, de cuidar do filho, diretamente falando. Como é que fica essa questão, vamos dizer aqui, de uma possível harmonia familiar, né? Diante desse dado tão alto, estatisticamente falando, do índice de divórcios, de família que não tem mais condições de se estruturar. Cada vez mais a gente observa que as relações familiares elas têm sido muito efêmeras, né? Tem sido muito célere, muito rápida. Em pouquíssimo tempo, os familiares estão se separando, né? Aquele casal está se separando, está se divorciando, e a mulher casa de novo, o marido casa de novo, então vem a constituição de outra família e tudo. Então, isso, de certo modo, fica prejudicado a questão desse acompanhamento do filho, né? Como é que fica essa questão dessa base, da formação, da base familiar, né? E a gente, como você coloca aí, a questão do tema gerador, a família é a célula máter da sociedade, né? Mas exatamente nesse novo parâmetro agora, desse alto índice de divórcios constituído, né? Na questão aí não sei se o homem, ele de certo modo vamos dizer, ele se assustou tanto quanto a questão da emancipação feminina, dessa independência feminina. As mulheres estão cada vez mais independentes, né? Estão cada vez mais lutando pelo seu espaço e tudo, então as tarefas têm que ser divididas. E aí muitos homens não estão prontos quanto a isso, não estão ainda se preparando quanto a isso, ou não estão ainda preparados quanto a isso, mesmo que tudo tenha sido tão rápido, as coisas tenham acontecido de forma tão célere. Como é que fica essa questão da formação dos filhos diante desse alto índice de divórcio, né, entre os pais? Como é que fica isso? E uma outra questão que eu gostaria de colocar, como é que fica a questão religiosa, tá? Que eu acho assim interessante, o papel dos pais diante dessa colocação dos filhos nesse contato religioso. Ou a gente falou no início a questão dessa liberdade, da autoridade dos pais e tudo, né? Se deixaria, né? Vamos dizer assim, o adolescente ou a criança, ela fazia a própria escolha dela no futuro, ou desde cedo os pais já preparariam para a questão também religiosa, né? Essa base dessa questão da formação religiosa. Ou seja, seria interessante também que ele tivesse essa base. O que estaria acontecendo com os jovens? Por exemplo, a não base, né? Vamos colocar aqui, dessa relação dele com a família, né? Com exatamente essa união familiar, e não ocorrendo isso, e ocorrendo também essa ausência religiosa, estaria trazendo aí um certo vazio. O divórcio era tabu até na década de 70, né? Quando começou a ser algo menos considerado diferente. Então, na década de 70, quando os pais se separavam, os filhos sofriam muito, principalmente na escola, porque eram rotulados de filho de pai separado, filho de mulher largada, filho sem pai, etc. Então, veja, década de 70 que não está tão distante, são de 40 a 50 anos. Já na década de 90, 20 anos depois, esse fenômeno se tornou muito comum, era natural acontecer. E atualmente está sendo o oposto. Então, é mais difícil encontrar filhos, meninos, meninas, que tenham o pai e a mãe presentes e vivendo juntos, do que divorciados, separados. Então, eu tenho um filho de 5 anos, o Benjamin. Na sala dele é muito comum, a mãe vai buscar, vai deixar, e no fim de semana quem vai pegar é o pai,
para levar para casa, para passar o fim de semana com ele. Então, isso se tornou muito comum, esse fenômeno se tornou da separação. Aí você volta 60, 70 anos. Os casamentos eram arranjados. E a frase final do padre, na hora de concretizar, de encerrar a cerimônia, dizia que eram casados até que a morte os separe. Então, isso era como se fosse uma orientação final. Olha, vocês vão ficar casados até que a morte os separe. Se um morrer, o outro pode casar de novo e vice-versa. Então, veja só, isso foi uma verdade, foi vivenciado durante muito tempo. Só que esses fenômenos, né, a emancipação da mulher, a manutenção do homem naquela mesma visão, começaram a desencadear esse tipo de situação. A quantidade de separação é muito grande. Não deu certo, separa. Então, aí está relacionado tanto a respeito às diferenças durante uma convivência. Então, são duas pessoas diferentes que passam a morar juntas e vem uma terceira, que são os filhos, para compor esta família. Então, quando não há respeito, não há essa tolerância às diferenças e essa consciência em saber que tem que mudar e tem que ceder em algumas vezes, a saída mais fácil é a separação. É a mais fácil de ser realizada. Sobre essa questão religiosa, se deveria esperar os filhos para que eles decidam. Bom, tem uma questão que pode ser levantada, é o seguinte. Na Bíblia fala sobre Eli. Eli era um sacerdote, né, que trabalhava no templo, e ele tinha 2 filhos que viviam com ele no trabalho do templo. Porém, esses filhos não seguiam as orientações do pai. Estava dentro do templo, fazendo trabalho, mas não seguiram. O que é que eu quero dizer com isso? Então, muitas vezes não adianta os pais forçarem os filhos a seguirem determinada religião. Se eles não exercerem, se eles não forem referência para aquelas crianças. Então, o mais importante é os pais serem referência. Seja católico, seja evangélico, seja hindu, seja o que for. Será que esse comportamento, essa atitude, esses ensinamentos que meu pai, minha mãe, meus pais estão repassando para mim, são realmente aquilo que eles vivem? Eles acreditam nisso realmente? Se eles não acreditarem, essa questão da religião acaba sendo desnecessária na vida da criança. Mas o professor Júlio colocou uma questão. Será que este momento que a sociedade vive de desestruturação, disfunção, pode estar relacionado também com esta questão de o que é religião? Religião pode-se falar, né, de uma religação, uma reintegração entre o homem e o Deus. É um religare. Os filhos que se degladiam, ou e no domingo levam a criança para o culto ou para a missa, ou eles vivem realmente o evangelho, pregam o amor, pregam a solidariedade, o altruísmo, e a criança se sente bem indo acompanhá-los para o culto ou a missa. Então, Professor, sim. Metodologia utilizada. Aí eu faço a seguinte pergunta: qual a metodologia utilizada e qual o processo de comunicação que é feita entre o paciente e o profissional? Bom,
Primeiramente, aí a gente entra na questão da teoria rogeriana, humanista, Carl Roger, que ele elenca 3 características, que é a aceitação positiva e incondicional do sujeito, empatia e congruência, certo? Então, o que seria essa aceitação positiva e incondicional do sujeito? Quando esse adolescente chega até nós, via conselho tutelar, via defensoria ou promotoria da infância e da juventude, a gente tem que se colocar que eles estão lá não por punição, eles não estão sendo punidos, mas estão sendo protegidos, explicar como funciona a estrutura. Né? E eles são amparados, são acolhidos, embora recebam relatório, né, tanto do Conselho quanto da Justiça, a gente aguarda que eles tenham um momento adequado para falar sobre si. Então, essa seria a aceitação nesse momento. A empatia é compreender a situação em que ele foi colocado. Então, ele não escolheu estar ali. Ele é fruto de uma família disfuncional e teve como consequência ser encaminhado para uma medida protetiva. Então, é se colocar no lugar dele, não ficar questionando, não ficar rotulando, não ficar apontando. E a congruência. Então, seria falar com ele e agir com ele da mesma maneira. Então, eu não posso mostrar para ele incoerência entre o que eu falo e entre o que eu faço. Então, se eu falo para ele que ali está para ser cuidado e em algum momento eu violo um direito dele, isso gera um conflito na cabeça dessa pessoa. Espera aí, eu estou aqui para ser cuidado, porém eu não estou sendo respeitado, eu estou sendo rotulado, eu estou sendo apelidado, eu estou sendo agredido. Então, a gente trabalha dessa forma, de entender que aquela pessoa que está ali, inicialmente é uma vítima de uma situação familiar, desestruturada e disfuncional, compreender o seu sofrimento, ter compaixão daquele sofrimento e não repassar mensagens conflituosas, para que ele compreenda o que está fazendo ali e como ele vai sair dali. Então, a instituição faz o papel que a família deveria fazer, que seria cuidar daquela pessoa. E essa questão do cuidar. Como eu falei, tem muitos jovens que estão há 5 anos sem estudar. Então, chega, a gente vai tentar resgatar, não vem com documento nenhum, a gente vai fazer um trabalho de investigação até conseguir saber a série que ele estava, a escola onde estudou, vai atrás de documentação, acessa a defensoria para agilizar alguma coisa que seja necessário para poder matricular esse jovem numa escola. Então, assim, a gente trabalha contra o tempo. Nosso trabalho é de criança jovem, 16 a 18 anos, porém, estão chegando cada vez mais cedo adolescentes lá com 11 anos de idade. Aí trabalha. Então, a gente tem pouco tempo para resgatar tudo aquilo que foi perdido ao longo de 10, 11, 12, 16 anos. Então, o principal objetivo, inicialmente, é mostrar que eles estão em um ambiente seguro e que o nosso interesse é resgatar a humanidade daquelas pessoas que estão ali. E trabalhando também com as famílias. Se for uma família que está desestruturada por algum motivo, desemprego, falta de renda,
a gente entra em contato com o CRAS, CREAS, e para que eles façam visitas sociais e inscrevam nos programas sociais, inscrevam em capacitações para geração de emprego, renda, para que quando essa criança retorne para a sua família de origem, encontre um ambiente propício para o seu desenvolvimento. Porque o objetivo principal do acolhimento institucional é que essas crianças voltem para o convívio familiar. Quando isso não é possível, aí vai para a família extensa, que são os avós, tios, etc. E quando não há essa possibilidade, a gente tem que escrever no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoções, que geralmente tem uma dificuldade, porque já são adolescentes. E a adoção tardia não é uma realidade no Brasil. Né? Então, alguns casos tem jovens que são adotados por italianos, alemães, etc., que conseguem, não tem essa dificuldade de adotar adolescentes. O brasileiro prefere crianças abaixo de 2 anos, que seja menina, sexo feminino, que seja sexo feminino, branca, tem esse perfil de preferência, e isso dificulta a adoção tardia ou a adoção dos adolescentes. Professor Marcos ia perguntar? Sim, professor Júlio, a sua indagação. Doutor Eli, me diga uma coisa. Eu vejo que seu trabalho ele tem uma extensão muito interessante, com o apoio, né, o trabalho não só psicólogos, assistentes sociais, defensoria pública, né, o Ministério Público diretamente falando. Ok. Então, há todo um grupo, né, de atores voltados a essa questão extremamente complexa. Como é que se coloca no que diz respeito à questão das drogas, que nós estamos cada vez mais aí preocupados com o número de jovens envolvidos aí nesse mundo das drogas, que isso se coloca em todas as camadas, seja classe A, classe B, classe C, né, classe D. Principalmente quando a gente está debatendo, falando aqui na questão da estruturação familiar, da base familiar, sem uma base, né, sem uma base dessa célula familiar, sem um tronco familiar bacana, legal, harmônico, né, fica difícil você fazer um trabalho mais, vamos dizer assim, um trabalho mais alinhado, né? Então, o que fazer diante dessa questão tão complexa que nós estamos vivenciando hoje? Professor, é uma batalha travada dia a dia, porém bastante desproporcional. Então, a gente trabalha com adolescente, resgata a questão da escolaridade, os vínculos familiares, consegue inserir no mercado de trabalho, nos projetos, primeiros passos, jovem aprendiz, etc., para ele ganhar meio salário mínimo por mês. Enquanto ele faz um transporte de drogas daqui para ali ou de lá para cá, ele ganha R$ 2.000 como eles dizem, numa parada só. Então, fica a questão da facilidade. Então, ele tem mais facilidade em fazer o que é errado, e o retorno é maior quando ele faz algo que é errado do que fazendo algo que é certo. Então, é uma tentação muito grande que a gente lida diariamente. Então, muitos jovens chegam de famílias desestruturadas, principalmente, eu estou nessa área há algum tempo, e 99% dos jovens que foram encaminhados para lá, houve essa questão das drogas ou na família, ou ele estava envolvido. Então, trabalhe. Se ele estiver bastante envolvido em termos de usuário, a gente faz encaminhamento para terapia de redução de danos. Se tiver muito
inserido no uso, a gente encaminha para internação para desintoxicação, que fica de 15 dias a um mês. Aí tem aqui em Fortaleza o SOPAI, tem o Hospital Mental de Messejana, e tem algumas instituições, algumas ONGs que trabalham com esses adolescentes. Porém, é um desafio muito grande, porque eles não estão há um mês, há 2 meses, utilizando drogas. Eles já estão há vários anos, como eu falei, eles já estão há 5 anos, em média, fora da escola. As drogas estão em todas as camadas, a classe A até a classe D, E, F. E cada uma tem as suas consequências e os seus perfis de utilização. Porém, muitos jovens, por conta da negligência, do abandono, são, entre aspas, adotados por pessoas que já fazem parte do mundo do crime. Tem um adolescente de 12 anos que morava sozinho, que tinha sua autonomia bancada por conta das drogas. Ele negociava, ele vendia, fazer ou convencê-lo de que é melhor estudar, trabalhar, ter uma profissão para ganhar um salário e meio, trabalhar 8 horas por dia, morar de aluguel, do que a outra vida que ele tinha aos 12 anos, fazendo o que bem queria da vida, usando drogas, comendo do bom e do melhor, com uma renda de 3, 5, 10 mil reais por mês. Então, é uma situação bastante desigual, que entra a questão da fé. A fé é você acreditar naquilo que ninguém mais acredita. Que já foi dito várias vezes, né, e já está até incutido na cabeça do povo, que essas pessoas não têm jeito, não deve perder tempo nem dinheiro com pessoas com esse perfil. Mas nós acreditamos que é possível, né, fazer com que essas pessoas desistam dessa vida fácil, dessa vida do crime, e retornem ao centro da sociedade, saiam da margem da sociedade, da vida marginal, e passem a estar dentro da lei, dentro da norma. É difícil, é um desafio, e é um desafio não só para nós que trabalhamos com esses jovens, mas para todo mundo. Né? Então, professores que ganham 3 mil reais por mês, muitos são arregimentados ou são convidados, policiais militares, todas as profissões são assediadas diariamente por essa tentação da facilidade do mundo das drogas. Então, professor, para um adulto é difícil, sim. Como é feito o mapeamento vulnerabilidade e como é feito também o processo de estudo dentro das instituições de ensino superior, na qual de possibilitar projetos de integração, de sociabilidade, para tirar esses jovens da zona de vulnerabilidade e trazer ele para o centro. Como é feito esse processo? Bom, professor, até eu vou falar do número que eu tenho. Em 2016, foi destinado recursos para as prefeituras municipais, e 90% dos recursos voltaram para o Ministério da Ação Social e Cidadania. Porque não foram implementados. Por que não foram implementados? Porque não foram apresentados projetos. Então, realmente, falta política pública governamental para combater este mal que assola a sociedade.
Aí que entra o papel tanto da sociedade civil organizada, o cidadão comum, ONGs, para desenvolver os projetos e implementar esses projetos. Então, realmente, as políticas públicas não apresentam projetos, falando de 2016, né, que de lá para cá os recursos foram diminuindo por vários motivos, mas em 2016, 90% dos recursos que foram destinados para este fim retornaram para o Ministério sem utilização por falta de projetos. Então, no caso, a gente trabalha lá tentando, por exemplo, a família que mora em determinada região, em que o assédio é muito grande, a vulnerabilidade é muito grande, faltam políticas públicas, a gente trabalha com CREAS e CRAS para fazer esse trabalho, para desenvolver ações naquela região e tentar organizar aquela região, oferecendo cursos, abrindo as portas das instituições, sejam CREAS, CRAS, ou utilizando outros espaços públicos, como praças, até escolas durante o fim de semana, para que essas ações sejam realizadas. Tirar o adolescente desta situação de vulnerabilidade e colocá-lo, oferecer para ele opções. Opção de lazer, opção de estudo, opção de cursos, opção de se distrair, de se identificar com profissões, com situações, com os estudos, com referências de pessoas que estavam lá na mesma situação e conseguiram superar aquela situação, estão lá agora para dar um apoio, dar uma ajuda. Então, por exemplo, lá na instituição, a gente mantém contato. Depois que o jovem sai de lá, a gente mantém contato com ele, faz tipo um acompanhamento durante um tempo. Alguns já estão com 24, 25 anos, a gente convida para falar com os adolescentes que estão acolhidos lá, dando o seu testemunho, falando, ó, eu estava na mesma situação que vocês, hoje eu estou assim, hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho minha família, eu estou fazendo faculdade, hoje já me formei, estou trabalhando com tal coisa, quer dizer, dando uma possibilidade de mudança. Então, quando ele vê um jovem igual a ele, que passou pela mesma situação e superou a dificuldade e obteve sucesso por meio lícito, ou seja, saiu da margem da sociedade, veio para o centro da sociedade, então eles acabam se animando um pouco mais.